Graça e paz, igreja. Sejam todos bem-vindos. Vocês que nos assistem pela internet também, podem tomar seu assento. É a casa do Pai de vocês não podem ter cerimônia. Quando nós estamos na casa do nosso Pai, nós temos que estar muito à vontade. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom louvar o Senhor, saber que o Senhor faz maravilhas. Estava meditando na palavra e, na realidade, a palavra, desde o domingo, o pastor ministrou, falou do contexto de como você se vê, de qual o seu valor, de uma obra de arte e tudo mais. E essa palavra, ela falou muito comigo, não sei se falou com vocês, mas foi uma palavra que trouxe uma verdade muito grande. Muitas pessoas se depreciam, muitas pessoas não se valorizam, mas mais do que ver, depois eu estava ali continuando, meditando e vendo, e depois eu estava imaginando além também. Você imagina se você vai ver uma daquelas obras de arte e alguém cortou ela, riscou ela seria removida da parede, porque ela não serviria mais de parâmetro para o público olhar. E quando o Evangelho fala que nós somos cartas vivas, nós temos que nos guardar para que nós nunca sejamos riscado, alterado, adulterado, falsificado, para que nós possamos ser realmente essa carta escrita e lida do Evangelho. E a palavra que eu tenho para falar hoje é um Evangelho que ama, perdoa e restitui. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia lá em Filemão 1. Eu estava até em dúvida se eu falava do Evangelho que ama, perdoa, restitui, ou se eu só falava para vocês do próprio emblema da igreja quando fala do amor ao próximo, que é a cruz, a aliança e a união, porque ela fez exatamente isso. Ele te perdoou lá na cruz. Sem a cruz não há remissão. Se você não estiver ligado nele, você não pode conseguir a nada. E não é só, você tem que estar unido com outros. Lá em Filemão, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Áquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho,
agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como recebesse a mim. Se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevi isto, e pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Epáfras, previsioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. Amém? Um texto meio grande, mas depois dessa palavra do pastor e pensando de que nós temos que ser uma carta viva, e eu estava me deparando com essa carta, porque essa carta, Paulo escreveu várias cartas, só que essa carta ela tem uma característica diferente. As outras cartas de Paulo, ela foi escrita para a igreja, mas essa carta é a única que ele escreveu direcionalmente para uma pessoa e para a família dele. Foi uma carta dirigida, exclusiva. Ela foi escrita pela história mais ou menos no ano 60. Ela foi escrita na mesma época que foi escrita a carta para Efésios e para Colossenses. As três cartas têm uma mesma característica. O portador dela que vai levar é Tíquico. Ele é o portador que entrega essa carta tanto em Éfeso como para os Colossenses, como também essa carta. E o que me chama muito a atenção é que hoje, quando nós vamos escrever para alguém, hoje tem o WhatsApp, você entra, você escreve, você manda. Na época da carta, quando se escrevia a carta mesmo, nem todas as pessoas sabiam escrever carta. Tinha as pessoas que escreviam para as pessoas para mandar, e tinha outras que liam, só liam, porque a pessoa que recebia também não sabia ler. Mas nós estamos falando de uma época, há muito tempo atrás, aonde você não encontrava papel e caneta em qualquer lugar, aonde para você escrever, que nessa época já tinha o pergaminho, que ele era de pérgamo, que era uma pele que era cultivada para escrever porque ela durava mais, e isso era caro, ele não era barato. Só que Paulo, quando pega para escrever, e eu penso nisso, eu penso, uma vida vale muito. Porque Paulo está tratando de uma vida que ele quer resgatar, uma vida que ele era escravo, uma pessoa que era prisioneiro, mas que Paulo ele não mede o valor de quanto custa aquilo para escrever, de quanto que é aquilo para escrever, mas ele sabe que aquela vida tem muito valor.
e ele se põe a escrever. E às vezes, hoje em dia, só uma mensagem que você pode mandar para reanimar alguém, e você às vezes fala, mais tarde eu mando. E Paulo não mediu esforços para escrever sobre uma vida, para interceder por alguém. E nessa época, quando a gente fala de escravidão, de um escravo que fugiu, ela nos dias de hoje soam muito mal para nós. E mesmo no passado também não deveria ter, mas era costume, era algo normal, era algo que o Império Romano criou isso. Ele criou uma forma de o quê? De administrar os serviços a favor dele, escravizando as pessoas. E como que se davam esses escravos? Eram pessoas que eram compradas, eram pessoas que muitas vezes, como nós já lemos em textos, que perdeu o marido, ficou viúva, não tinha como pagar, e aqueles filhos eram levados em troca da dívida. Pessoas que já nasciam como escravas, e pessoas que se vendiam, porque não chegava um momento que não tinha mais nada, e não tinha outra possibilidade, ela não enxergava a ela não se oferecer para alguém e falar, você me compra como escravo. E era algo que mesmo o evangelho tendo começado a se propagar, mesmo que todas as pessoas se convertessem e falassem, acabou a escravidão, ela traria um prejuízo muito grande, porque aquelas pessoas, elas também moravam na casa dos seus patrões. E elas não teriam aonde se abrigar. Então é algo que tinha que ser construído aos poucos, essa liberdade. Mas Paulo está escrevendo para Filemão, para essa família, e ele começa a escrever, e ele já logo no começo, ele fala que ele começa a escrever, e ele já fala sobre Áfia, sobre Arquipo, e às vezes a gente vê tanto nome e a gente não entende, mas tudo dá-se a entender quando a gente estuda, quando a gente vê os estudos, que o quê? Que essa aqui era a família de Filemão, que Áfia era a esposa dele, e Arquipo era o filho e também era quem dirigia a igreja ali. E aí você vai falar assim, mas qual que é a importância de tudo isso? A importância é que Filemão era o proprietário desse escravo a qual o Paulo estava escrevendo essa carta para ele. E Paulo está escrevendo e tem uma peculiaridade muito grande, porque assim como essa igreja começou numa garagem, numa casa, aqui também retrata de alguém que na casa se reunia com pessoas. E você sabe que quando a gente se reúne na casa, a casa fala de proximidade. Casa fala de pessoas, de um número menor de pessoas, porque ela não consegue comportar muitas pessoas. E quando a gente fala de um número menor de pessoas, a gente fala de conhecimento, de se conhecer, de olhar um no olho do outro, de saber como o outro é, de frequentar a intimidade do outro, porque você não abre a casa para qualquer pessoa. E quando nós falamos isso, nós falamos de intimidade. E Paulo, ao relatar essa carta, ele vai falando justamente dessa intimidade. Dessa intimidade que ele tinha de escrever a um amigo, de escrever a alguém que ele converteu no evangelho, mas que não foi só uma conversão, que passou disso, que eles conviveram junto, que eles dormiram próximo, que eles acordaram próximo, que eles evangelizaram, que eles caminharam junto e que ele escrevia com um tom de liberdade. E assim nós temos que ser com nossos amigos, verdadeiros, diretos, falar com liberdade, falar as coisas sem interesse, mas falar para a edificação do reino,
Porque o Paulo, ele exatamente fez isso. Ele começou o quê? A ser um apóstolo. O apóstolo, ele tem exatamente essa função, de começar a igreja, formar a igreja, e à medida que ela vai se formando, ele vai preparando outra. Essa é a função do apóstolo. E Paulo sabia fazer muito bem isso. E não só sabia fazer isso bem, como ele também sabia que precisava de algumas correções. E aí, mais do que ele pegar e só falar, ele pegava e falava: não, eu tenho que falar, porque se eu comecei, eu também tenho que dar essa direção, que eles estão precisando de algo mais. E Paulo fazia isso muito bem. E ele escreve como um amigo, e ele começa o teor da carta relatando exatamente isso, falando dele, dando uma saudação. E Paulo, todas as cartas dele, ele começa falando: dou graças. E ele sempre falava que para todas as pessoas que ele escrevia, que ele fazia questão de falar, que ele estava orando por elas. E exatamente nesse ponto que eu me deparei de você, às vezes, você ser um quadro rasgado. Sabe por quê? Porque se Paulo não fosse uma verdade isso aqui na vida dele, ele não poderia escrever. Porque no final da carta ele fala que ele estava ali preso entre algemas, mas que ao lado dele estava Marcos, estava Lucas, estava Epáfro, estava quem foi portar a carta também, o Tíquico. Essas pessoas estavam ali. Você imagina se ele estivesse escrevendo que está orando, mas as pessoas não vissem Paulo orar. Lucas mesmo, quando ele escreve o Evangelho, Lucas foi um dos últimos a escrever. E sabe por que Lucas foi um dos últimos a escrever? Porque ele queria tudo que tivesse uma prova, tudo que tivesse legitimidade, tudo que tivesse para ele escrever tinha que ser legítimo, senão ele não queria escrever. Você imagina se ele estando ao lado e ele visse em Paulo que não fizesse isso, ele ia desistir do Evangelho e de escrever a palavra de Deus. Ele não só escrevia, ele falava, e quando ele dá sinais por essas coisas e por esse traço, que quando ele fala: se você quer conhecer a Cristo e imitar a Cristo, pode imitar a mim, porque você vai estar vendo ele. E por esses fatos dá para a gente ver que era verdade a vida de Paulo. Tinha uma vida no altar, uma vida exemplar, uma vida que queria exalar Jesus. E a nossa vida tem que ser essa. Quando nós conhecemos Cristo, que nós entramos nessa rota, nós temos que exalar o Senhor na nossa vida. E Paulo fazia isso, fazia com sinceridade e fazia questão que a pessoa soubesse: você não está só, mas as minhas orações estão sempre te apoiando e te sustentando. E por outro lado, do outro lado, a pessoa também sabia que era verdade. Por quê? Porque ela conviveu com Paulo, ela aprendeu com Paulo, ela foi inserida no ministério por Paulo, e ela sabia que aquilo que ela estava lendo era uma verdade, porque ela tinha convivido e ela já tinha visto Paulo fazer aquilo. Então ele tinha um testemunho de um lado onde ele estava, e tinha do outro lado onde ia chegar a carta, que também ele estava falando a verdade, porque a pessoa também conhecia ele. Você pensou que coisa linda? Não importa onde você está, não importa se você está presente, mas se a pessoa fala: quem falou? Quem que falou? Foi o pastor Ari? Pode fazer. O pastor Ari falou. Quem falou? O Luiz? Pode fazer, está assinado. Quem falou? A pastora Simone? Pode fazer. E tem que ser assim a nossa vida. Quando a pessoa vê que ela ouvia aquilo, ela tem uma certeza.
é Deus falando, é Deus agindo. Essa tem que ser a marca do cristão. Incentivar quem está do lado e também aqueles que estão longe, que já passaram pela sua vida. Paulo, ele não conhecia nesse momento ainda a igreja de Colosso, mas ele estava ali dirigindo. Por quê? Porque ele conhecia quem estava em Colosso, quem foi para lá. Ele tinha muita vontade de estar lá, só que ele ouvia falar de quanto que ele estava frutificando naquele lugar, de como que ele estava, como Filemon estava propagando o amor naquele lugar. E ele falava: isso mesmo, Filemon, faz isso, incentiva, anima as pessoas. E nós precisamos animar as pessoas. Tem pessoas caídas, e nós somos esses que têm esse papel de animar a pessoa que não está animada. Nós temos que propagar a fé, nós temos que inflamar essas pessoas. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas se abate por uma notícia, se abate pelas circunstâncias, se abate pelas dificuldades. E a Bíblia fala: andei juntos para que se um cair, o outro levante. Se nós estamos de pé, a Bíblia fala também: e tome cuidado para não cair. Quer tomar cuidado para não cair? Sai animando as pessoas. Sai animando as pessoas. Sabe por quê? Quando você anima, parece brasa. Você toca, anima e te anima também. E aí você se incendeia. Sabia que isso é igual começar a rir? Você já foi no cinema? Já viu alguém começar a rir? E a hora que você vê, você está rindo e você não viu nem graça de nada, você nem viu nada e você está rindo. Você animar as pessoas, você começar a orar, você inflamar o ambiente, é desse jeito. Você é tocado por aquilo, você é inflamado por aquilo. Quando você vê, começa aqui, começa o louvor, começa a adoração. A hora que você vê, você está no meio, você já está junto. Sabe por quê? O ambiente, ele te toca. A graça de Deus, ela consegue tocar em todos. O amor de Deus nos alcançou. E nós temos que ser essa pessoa que anima as pessoas. E Paulo via isso. E sem estar vendo, só de ficar sabendo, porque ele ficava sabendo, chegava a notícia até ele. Nossa, está sendo uma bênção ali o que está acontecendo. E isso alegrava ele. Sabe por que alegrava? Que era o fruto, ele sabia que era um fruto dele, que não era ele, mas ele se alegrava mais do que se fosse ele mesmo, porque ele sabia que uma palavra semeada, ela germinou e frutificou. E você tem que ter essa alegria, você tem que animar as pessoas, você tem que ligar, você tem que escrever, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, liga para ela, anima as pessoas, fala do amor de Deus. Hoje eu estava em casa lá, aí tocou o celular, e aí a pessoa falou para mim assim: eu peguei um número aleatório, e você poderia me dar atenção um minutinho? Daí eu falei: mas do que se trata? Eu queria ler um trecho da Bíblia para você. Eu falei: pode ler. Aí ele pegou e leu sobre Filipenses 4, que nós devemos ter paz. E eu estava ali terminando de orar para ver a mensagem, ali terminando de guardar o meu coração. E aí veio a mensagem dele lendo ali e falando, né? Ele leu, aí ele pegou e falou assim: então, aqui essa palavra aqui, ela fala que nós não podemos andar ansioso por coisa alguma, mas que nós devemos pôr todas as nossas petições diante de Deus.
e que a paz dele vai tomar conta de nós, né? E eu estava orando para a mensagem na hora, e aí eu ali falando com Deus, tal, e toco o celular, e ele falou para mim, esse era um número aleatório. Aí ele falou assim, o que você acha? Foi bênção? Eu falei assim para ele, continua fazendo isso, porque com certeza a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela vai tocar os corações, ela vai salvar vidas, Deus vai te usar poderosamente. Aí falei para ele assim, eu sou pastor, eu estava terminando de orar para ministrar uma palavra, e você veio falar da paz, você veio falar que nossas petições tem que dar a Deus. Eu falei assim para ele, ele falou assim, mas puxa vida, se eu soubesse, eu não tinha ligado, eu tinha não sei o que, ficou meio, né, assim. Eu falei assim, imagina, eu falei assim, a sua palavra foi uma bênção, sabe por quê? Porque você leu a Bíblia, e é a palavra de Deus que transforma. Ele te usou como canal de bênção. Siga firme no que você faz, não desanima. E você vê, tem pessoas que está em casa, eu não sei o que ele faz, eu não sei qual que é a profissão dele, eu não sei o nome dele, ele também não sabe o meu, mas ele pegou qualquer número, ele apertou no telefone e ele falou, quem atender, eu vou falar uma palavra de Deus. E eu falei, ainda nos dias de hoje, às vezes quando a gente via pessoas que iam no centro da cidade, na Praça da Sé, punha um banco, punha uma caixa de som, tentava reunir as pessoas para falar. Talvez ele pode até ser que seja um desses, que foi proibido de fazer mutirão, proibido de reunir as pessoas, mas é uma pessoa que não desistiu, falou, eu vou anunciar o Evangelho todo dia, porque a minha vida foi restaurada e eu vou restaurar as pessoas. Ele não quis saber nem para quem, mas que ele ia ligar. E naquele momento, como eu estava meditando nessa palavra e vendo de Paulo o amor dele em escrever para alguém, e aí eu vejo o amor de alguém também pelo telefone, não se importando para onde ele vai ligar e de quantos não ele recebe, porque com certeza muitas pessoas falam para ele, eu não posso ouvir agora. E ele não insiste, ele muito educado, ligou, pediu desculpa de estar ligando e ainda falou assim, eu queria somente ler uma palavra da Bíblia para você. Você pode me ouvir um segundo? Achei muito bonito, de como tem pessoas tentando pregar o Evangelho e não importa como. Alcançar vidas, tocar vidas. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi de Paulo. Ele, nessa carta, quando ele escreve, ele não põe um teor de eu estou mandando você fazer, eu quero que você faça, não. Ele pega e põe na carta, ele escrevendo para Filemão, ele escreve o quê? Que ele, servo de Cristo, escreve no amor de Cristo, que na comunhão que eles tiveram junto, para que ele receba em amor. Ele tira toda a autoridade que ele tinha, dele que criou, dele que fez, dele ser um apóstolo, dele pegar e falar assim, eu estou mandando que você receba, eu quero que você faça, não. Ele não põe esse teor na carta, ele tira toda a autoridade dele para propagar só o amor, falar no tom de amor. E nós temos que ser dessa forma. Não importa quem você é, mas Paulo ele põe ali que todos nós somos iguais perante Deus. Ele põe um teor de igualdade dele para quem ele está escrevendo a carta e igualdade de quem ele está intercedendo para que Filemão receba de volta uma pessoa que era escravo fugitivo. E Paulo também me encantou quando ele fala ali, ele podia falar, eu estou aqui preso na cadeia de César, eu estou aqui, mas não, eu
servo de Cristo, eu preso em Cristo. Ele nunca admitiu. Sabe por quê? Porque se ele fosse para ser preso só por César, ele podia, quando ele foi levado, ter fugido, ele podia sair correndo, eles não iam achar ele, mas ele sabia que ele sendo preso em Cristo, que ele ia frutificar. Sabe por quê? Porque quando ele estava preso ali, apareceu na vida dele essa pessoa, e ele estava entre algemas, preso, e ele pregou o evangelho para uma pessoa que tinha fugido, que era Onésimo, a qual ele estava intercedendo. Ele encontrou aquele Onésimo passou pelo caminho dele. Ele era um fugitivo, ele provavelmente ele se abriu, ele chorou com Paulo, ele falou, ele aceitou o evangelho, ele reconheceu Cristo como Salvador na vida dele, e ele abriu o coração para Paulo, e ele falou muito com Paulo, e aí Paulo falou para ele: foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Você é livre. Só que para você ser livre, você tem que ser perdoado dos seus pecados. E sabe como é que você vai ser livre? Eu vou te mandar de volta. Eu vou te mandar de volta da onde você fugiu, para que você possa se reconciliar, para que você possa abrir o seu coração, para que você possa ser perdoado, para que você possa resgatar a sua vida e a dele, porque hoje está as duas vidas amarradas, porque a falta de perdão, ela amarra as pessoas. E ele falava: Cristo já te perdoou, mas como seu opositor, como a pessoa que está nesse momento triste com você, está viva, você pode ir a ele, para que venha o perdão sobre as duas vidas. E eu vou te dizer, tem que ser muito amor. A pessoa tinha que ter aceitado Cristo e estar muito firme da sua convicção. Porque sabe qual que era a pena para quem era um escravo e que fugisse? Era a pena de morte. Se ele era um escravo e ele fugiu do seu dono, ele defraudou o seu dono, a qual ele devia, ele era a pena de morte. E Paulo está escrevendo uma carta. Paulo, em momento nenhum na carta, ele impõe, ele fala que tem que propagar o amor, e ele também vê na outra igreja que está começando, que ela precisava passar por essa experiência, a experiência do perdão. Porque não é uma experiência fácil. E ali nós tínhamos duas situações difíceis: quem ia receber aquela carta e que também quem ia. Porque quem ia, qual a certeza e a garantia que ele tem que a pessoa ia perdoar e não ia matar ele? A pessoa tinha todo o direito, mas quando ele recebeu Cristo na vida dele, ele sabia que mais nada importava, mas que ele já tinha um lugar garantido no céu, que não eram as dores desse mundo, que não eram as frustrações, que não eram as tristezas que iam lhe limitar, mas que o que Deus podia proporcionar era muito maior. Assegurar que Onésimo ia ser perdoado por Filemão. Essa era a intenção de Paulo quando escreveu a carta. E ele também escreveu, e ele mandou, porque ele sabia do evangelho que ele pregou, e de que como que Filemão se estava frutificando, que se todo mundo estava se alegrando nele, Paulo escreve e fala: anima-me a mim, com quem eu estou te enviando.
E interessante é que Paulo, quando ele começa a falar, ele ainda fala assim: ele era muito útil que ele ficasse aqui comigo. E aí você vê a sinceridade de alguém a qual ninguém está vendo. Filemão não sabia que o escravo dele estava com Paulo, que estava sendo útil para Paulo. Ele podia falar assim: pô, está sendo útil para mim, você fica aqui. Um dia que eu encontrar Filemão, eu conto para ele. Mas Paulo não fez isso. Você não vai ficar aqui. Aqui você foi tratado. Mas você vai voltar lá para se acertar com ele. E aí, se ele te liberar, você volta para me ajudar. Paulo coloca o reino, coloca o amor, coloca a reconciliação acima dos seus próprios interesses e da sua vantagem própria. Porque ele sabia que ali ele ia estar resgatando 2 vidas para o Senhor. Porque ele sabia que Filemão estava procurando um escravo fugitivo. E esse escravo, ele precisava do perdão do seu Senhor. E eu entendo isso como uma ministração de Paulo. Uma ministração quando ele escreve essa carta para tratar o quanto que é importante o perdão na vida de uma pessoa. Para poder prosseguir o evangelho, para poder trilhar uma vida. Porque por mais que ele fosse útil para Paulo, se ele carregasse esse peso, ele sempre ia ter uma marca e uma mancha na vida dele. E Paulo não queria, porque Paulo pregava um evangelho genuíno. Ele tirava os interesses dele, mas ele queria que o quê? Que o perdão fosse reatado. Quantas pessoas não perdoa? Pai, tem pessoas que às vezes você conhece, você começa a conversar, a pessoa fala que não fala com os pais há anos, porque teve uma briga. Se você está ouvindo, ou se você está no nosso meio, não faça isso. Essa palavra veio para você liberar perdão. Sabe por quê? Aqui está falando de uma casa. E numa casa, esse escravo, ele fugiu dessa casa. Ele também fazia parte de uma casa. E foi uma carta dirigida. E foi uma carta dirigida para uma casa. Por que que a gente fala casa? Porque na casa tem que ter cura, na casa tem que ter perdão, na casa tem que ter amor, na casa tem que ter abraço. É na casa que é uma escola. A nossa casa é uma escola. E quantas vezes irmãos moram junto numa casa e depois cada um casa e vai morar em algum lugar e não se conversa mais? E viveram naquela casa tantos anos juntos. Perdoe o seu irmão. Mesmo que ele não queira te perdoar, ligue para ele. Nem que seja, que se ele ouvir que é a sua voz, se ele ouvir que é você, que ele não vai querer falar com você, você não fala que é você. Começa falando para ele: só liguei para te falar perdão, você pode desligar agora. É o seu irmão fulano de tal. Mas não deixe de ligar. Não deixe ficar com esse peso. Sabe por quê? Porque aquela casa, você teve risos ali. Naquela casa teve brincadeira. Naquela casa teve olho no olho. Naquela casa teve choro. Naquela casa, talvez, se foi irmãos, teve até surra coletiva. Vocês compartilharam até da mesma cinta, se bobear. E aí agora vocês não querem compartilhar de uma dor e de uma renúncia para pedir perdão? Peça. Ligue para o seu irmão. Ligue para o seu pai. Ligue para a sua mãe. Mas eu entendo quando Paulo fala isso, que o perdão é fundamental para nós seguirmos em frente, para poder caminhar.
Paulo não podia, mesmo sem o interesse dele próprio, ficar com Onésio do lado dele e deixar ele carregar essa culpa sem pedir perdão. Porque quando nós pregamos o Evangelho é isso, é renúncia, é se arrepender e deixar de fazer. Porque o se arrepender e continuar fazendo não é arrependimento, é remorso. E remorso é diferente de arrependimento. Remorso, você pode até matar alguém, meu Deus, eu matei, mas no dia seguinte você mata outro. Agora, se arrepender, você pega, se foi uma arma, você fala, nunca mais eu vou ter uma arma na vida. Eu vou levar essa arma na delegacia, eu vou me entregar, não importa o preço, eu vou pagar a minha pena, mas eu vou estar livre. Eu vou estar livre da culpa, eu vou estar livre do pecado, eu vou estar livre. E às vezes a gente não entende, quando às vezes a gente vê alguém que foi preso, se converteu ao Evangelho e está pregando o Evangelho para todo mundo, salvando pessoas, e o mundo aí fora fala, mas como é que pode isso? É só lá na cruz, é só lá na cruz. Porque para nós também não poderia. E talvez pelas leis ali, quando chegasse alguém e soubesse que Filemão recebeu um escravo, todo mundo ia falar, mas como você poupou a vida dele? Como que você fez isso? E Paulo ainda fala, eu não te envio mais o que antes era inútil, agora eu te envio um irmão. Paulo fala que o tratamento do irmão tem que ser diferente. Quando nós falamos que é irmão, que somos irmãos, nosso tratamento tem que ser diferente. Nosso tratamento tem que ser esse, tem que ser de interceder, tem que ser de lutar. Sabe por quê? Quando nós vemos Moisés, que Deus ia matar todo o povo, sabe o que ele fez? Ele intercedeu pelo povo. Ele não se preocupou nem com a vida dele. Ele intercedeu. Quando nós vemos o gadareno que estava lá com vários demônios, Jesus atravessou, enfrentou uma tempestade com seus discípulos para salvar uma vida. Salvar uma vida que estava aprisionada a demônios, a cadeias, mas aquela vida era muito importante e ele atravessou toda aquela tempestade, tudo aquilo com os discípulos para chegar do outro lado, para expulsar o demônio e livrar uma vida. Uma vida vale muito. Aquela foi livre dos demônios. Só que se você não for livre do perdão, ele é tão acusador quanto um demônio, porque ele também te prende a tua vida do mesmo jeito. Ele te amarra, ele te impede de caminhar. E é como o pastor mesmo falou outro dia, que você quer matar alguém tomando veneno você mesmo. A falta de perdão é isso. Você todo dia quer matar a pessoa de raiva, só que quem está se envenenando é você. Porque é você que não consegue tirar aquilo da sua cabeça. E Paulo, ele não pensa no seu interesse. Ele fala do trato dos irmãos. E quando a gente fala do trato dos irmãos, é não fazer acepção de pessoas. Não se importar se ele era escravo, porque quando a gente fala de igreja, que está formando igreja, não se importa se você entrou aqui, você é milionário, ou se você é a pessoa mais desprovida de recursos. Perante Deus, somos todos iguais. E o que Paulo fala para ele é exatamente isso. Se nós começamos a falar do amor de Cristo, ele é um irmão. Se ele é um irmão, o tratamento é outro. Sabe por quê? Porque não tem acepção, não tem diferença. Nós somos iguais. E ainda Paulo fala, trate a ele como se estivesse tratando a mim. Você vai receber a ele como se estivesse recebendo eu.
Sabe por quê? Porque esse aí foi entre algemas que eu peguei a vida dele para Cristo. Lembre-se também que a sua vida foi eu, você deve a mim. Sabe por quê que ele deve a Paulo? Porque ele não conhecia Cristo e ele estava condenado. E quando Filemão conheceu, ele podia gozar do reino dos céus e da vida eterna. Toda a condenação saiu dele. E Paulo fala: mas eu não quero, mesmo podendo, eu não quero te forçar a nada, porque isso tem que sair do seu coração. Porque Filemão tinha que ser tratado também. Se você está nos assistindo, talvez um dia você tomou uma decisão, foi embora dessa casa, e você quer voltar, você pode ter certeza que seu pastor vai te receber com todo amor, que você vai ser bem recebido aqui, que não vai ter diferença, porque a igreja não poderia ter só o nome de amor ao próximo, mas ela vai te amar e ela vai te receber. Você pode voltar, você não precisa ter medo, não importa quanto tempo você ficou, não importa o motivo que você ficou. Quer voltar? Venha. A igreja está de portas abertas para te receber. Porque a igreja realmente te ama. Uma vida tem um valor inestimável, porque foi Jesus que pagou esse alto preço. E Ele pagou por todos nós. E Ele falou que nós devíamos levar o Evangelho a toda criatura. E Paulo fazia exatamente isso. E aí você fala, mas aonde está escrito que Paulo podia interceder? Quando nós vamos lá, pode abrir em Mateus 5, 9. Quando nós falamos de Mateus 5, 9, é o Sermão do Monte. E Jesus, ele começa a falar de várias coisas. E aí começa, no 5, ele começa a falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Mas daí quando ele chega lá no 9, ele fala assim: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse é no Sermão do Monte. E o que Paulo estava fazendo? Pacificando. Pegando alguém que ele converteu, pegando alguém do outro lado, alguém que tinha muita raiva de alguém que tinha fugido. E ele entrou como um intercessor para pacificar, para trazer a paz, para que eles pudessem gozar daquilo que Cristo fez. Cristo, quando estava para ser crucificado, ele estava na cruz. Uma dos ladrões que estava ao lado dele acusava ele, e o outro pediu para ele: Jesus, lembre-se de mim. E ele falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, nunca é tarde para tentar salvar uma vida. Não importa se é o último dia dessa vida, ou não importa se é o primeiro, se ela acabou de nascer e você já está orando por uma criança lá na maternidade do hospital. Seja orando numa maternidade, ou seja também orando no hospital por uma pessoa que está no último suspiro de vida. Fale do amor de Deus, fale que Jesus, fale que existe algo essencial para Ele. Nós temos que propagar esse amor, nós temos que propagar esse evangelho, nós temos que propagar o perdão.
Tem casais que moram junto e não conseguem se perdoar por coisas que há 20 anos aconteceu há 20 anos atrás, mas todo dia que um briga com o outro, aqueles 20 anos renasce, sai no meio dos dois ali, ó, parece que brota da terra ali, nasce, entra no meio dos dois como se fosse uma mão ali, separando, destruindo, arruinando. Sabe por quê? Porque você não perdoou. E aí aquilo toda vez brota ali no meio. Enterre as coisas do passado. Quando Deus ia resgatar Ló, porque ele ia destruir Sodoma, ele só impôs uma condição. Ainda Abraão era o intercessor de Ló, e ele falava assim: mas Senhor, se tiver 100 pessoas, você salva? Senhor, salvo. Se tiver 100 pessoas, eu não acabo. Se tiver 30, Senhor. Ele foi baixando o número, foi baixando, até chegar em 10. E o Senhor falou: salvo. Ele salvaria toda aquela nação se encontrasse 10 justos. E por que 10? Toda sinagoga, ela começa quando tem 10 homens. Quando tem 10 homens, eles começam uma sinagoga, que era para adorar o Senhor. Porque menos do que isso, é a sua própria casa que você está salvando. Aí nós estamos falando da sua própria casa. E ele só entende que você reuniu mais pessoas se você tiver 10 homens, 10 famílias em potencial. Mas eles não encontraram, porque é a ausência do justo que destrói. Mas a única condição que Deus pôs para quando eles surgissem, que eles não olhassem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E muitas pessoas, o que impede dela viver é que ela quer olhar sempre e dar uma espiadinha para trás. Se o evangelho chegou até você, esquece o que ficou para trás e olha o que para frente está. O que está à frente de você é Jesus. O que está à frente é a salvação. O que está à frente é a glória do Senhor na sua vida. Deixa o que para trás fica e segue em direção ao Senhor. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. E nós temos que ser essas pessoas que são pacificadores, que são intercessores, que uma vida tem muita importância, seja ligando, seja escrevendo, seja intercedendo, seja tentando trazer a paz por alguém que se separou, por alguém que brigou, por alguém que fugiu, por alguém que fez errado, mas tentando o quê? Trazer à existência o que não existe. E sabe como que a gente traz à existência o que não existe? Quando nós colocamos Jesus, quando nós propagamos a fé, quando nós já se levantamos tendo uma certeza que aquilo vai acontecer, Quantas pessoas sofrem porque não libera perdão? Que não seja você uma dessas pessoas, mas que você possa viver a plenitude do Senhor. Que você não queira também pregar por imposição. Não use da autoridade, mas use o amor. O amor constrange. O amor cura. O amor liberta. Só o amor que pode fazer. E eu queria te pedir para você ficar de pé. E quando eu estava orando e que eu estava vendo esse quadro, se ele fosse rasgado, nós não podemos ser como, não importa que muitas pessoas falem, não, mas o evangelho não sei o quê, não importa o que as pessoas falam. Sabe por quê?
Às vezes você fala, nossa, mas está todo mundo. Daniel, quando ele se posicionou, ele e mais 3 amigos, eles converteram uma cidade inteira. Não importa quantas pessoas estão, mas se você estiver, você tem condições de inflamar uma cidade. Só você e Deus é uma multidão. Porque não é só você. Porque quando nós falamos de você e Deus, nós estamos falando de você, embaixador de Cristo, levando o nome dele, que era o que Paulo fazia. E quando ele falava, eu falo e eu vivo a Cristo, quando ele ia e que alguma coisa tentava prender, nada podia prender ele. Sabe por quê? Ele tinha que cumprir todos os propósitos dele. Ele tinha que ser preso, ele tinha que converter. Quantas pessoas Paulo converteu dentro daquela cadeia? Ele pôde ir aonde outras pessoas não puderam. Ele pôde numa tribulação, o navio afundou, ele chegou numa ilha que se chamava Malta. Nessa ilha, ele foi levado à casa de uma pessoa enferma, e toda aquela ilha pôde se converter. Às vezes você não vai entender as suas aflições, você não vai entender as suas lutas, mas quando você não muda a sua postura, aonde você chega, você muda o ambiente. O ambiente nunca vai ser ruim aonde você chega. Sadraque, Misaque e Abidnego, eles foram jogados numa fornalha. O ambiente devia ser péssimo, mas eles mudaram. Aonde tinha fogo, realmente aumentou. Sabe por quê? Porque veio o fogo do Espírito Santo junto com eles, e ali eles podiam glorificar. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus é muito maior do que aquela chama. E quando Deus fala que se você passar pelas águas, que as águas não se submergerão, quando você passar pelo fogo, que o fogo não arderá em ti, é porque o Senhor te sustenta pelas mãos, porque Ele sabe todas as coisas, porque o Senhor criou tudo, e Ele sabe que mais do que tudo que Ele criou, você é o elemento mais importante para Ele, e que Ele vai, se precisar, Ele vai nas profundezas, se precisar, Ele vai por sobre a água, mas você não vai ficar você não vai sofrer dano nenhum. Você não vai ser decepcionado. Quando você fala do amor de Deus, você não vai ser envergonhado. E quando a gente fala que é um evangelho que ama, é porque ele pega aquele que o mundo odeia, que não tem valor, e quando ele fala sobre Jesus, você passa a ter valor. Quando ele fala que ele perdoa, é porque lá na cruz que você pode remir os seus pecados, porque ele levou sobre si tudo que te condenava, tudo que te separava, bastando você, quando aceita ele, você coloca na cruz, coloca diante de Jesus, e você está livre de todos os seus pecados. E quando ele fala de restituição, é porque ele te coloca naquele mesmo ambiente aonde você não tinha nada, aonde você era desprezado, aonde você era perdido, mas ele te coloca em igualdade. Ele te coloca, fala, você tem direito a gozar as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque você agora passa a ser filho do rei. Se você é filho do rei, você agora pode vir aqui. Sabe por quê? Você voltou, você tem direito ao chinelo, você tem direito ao anel, você tem direito à capa, mas você é filho, você passa a ser filho. Se você é filho, você pode gozar do melhor dessa terra. O Senhor, Ele quer te restituir.
você perdeu muitas coisas. Você perdeu até o convívio em ambientes. Mas o Senhor te chamou hoje para falar de uma restituição. Uma restituição que só Ele, pelo amor, Ele pode dar. Uma restituição que você não consegue encontrar. Mas que o Senhor, Ele preparou esse ambiente hoje. Sabe para quê? Para já preparar do outro lado. Sabe por quê? Porque quando você ora aqui, começa a apresentar ao Senhor, Ele já começa a preparar o coração do outro lado. Ele já começa a trazer à existência o que não existe. Eu queria saber se no nosso meio tem alguém que precisa se reconciliar com o Senhor, ou se ainda não fez a oração aceitando a Jesus. Tem alguém no nosso meio? Faz um sinal com a sua mão. Tem alguém? Não? Então tá bom. Agora, quais são as pessoas que deixou marcas, principalmente de perdão? Eu queria que você viesse à frente, porque talvez nós não possamos te perdoar, mas o Senhor sabe, e o Senhor pode te libertar. O Senhor pode ir aonde você deixou essas marcas e pode mudar a sua história hoje. Assim como essa pessoa se converteu e ali ela largou tudo que ela falou, se abriu o seu coração para Paulo. Você não vai se abrir o coração para nós, vai ser para Deus. Mas quando você abrir, Ele vai produzir uma cura. Onde tem uma ferida hoje, Ele vai produzir uma cura. E Ele vai preparar o ambiente. Vem à frente. Mas não deixe passar. Sabe por quê? Às vezes, mesmo que a pessoa te fez mal, você que é o agente que tem que pedir o perdão. Eu queria que você viesse à frente. Apresente ao Senhor. Mas não deixe você sofrer. Vai estar tocando louvor. Se você sentir que você tem que vir, você vem. Se achar que você prefere fazer no seu lugar, eu prefiro no meu lugar me ajoelhar, você se ajoelha. Sabe por quê? Porque é Deus que vai te tratar. Você que está em casa também. Quem pode restituir alguma coisa a alguém é Deus. Mas Onésimo, ele precisou de um intercessor. Então não menospreze quando alguém pode interceder por você. Porque a intercessão muito pode no seu efeito. Amém? Vamos estar ministrando o louvor.